Oi, 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 para vocês que estão entrando aqui. Tudo bem com vocês, gente? Hoje vai ser uma live boa. Vou falar sobre lutar ou aceitar as emoções. Oi, boa noite, boa noite. Para vocês que estão entrando. Deixa eu adicionar a Jéssica aqui. Oi, Cris. Oi! Oi, oi! Deu certo agora. Deu certinho. Gente, vocês Boa noite, estão pessoal. vendo bem? Vocês estão ouvindo bem? Coloca aí pra gente nos comentários, por favor, pra gente começar a nossa live de hoje. Avisa aí pra gente se tá tudo bem. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ó, Deixa ouvindo eu bem arrumar aqui. sim. Ah, que ótimo. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Tá dando eco, você tá vendo, né? Desligou Aham, aí. pronto. Então, gente, vamos falar hoje sobre emoções. Vamos lá. A gente deve fazer o quê? A gente deve lutar ou a gente deve aceitar as emoções? O que vocês acham, gente? Coloca aí nos comentários pra gente. A gente deve lutar ou aceitar as emoções que a gente tem? Gente, lutar contra a emoção é uma coisa que é ineficaz. Não faz sentido. Não é mesmo? Então, lutar contra as emoções não funciona. Aí vocês vão pensar assim, mas se lutar contra a emoção não funciona, então a gente tem que deixar ela governar a nossa vida? A gente tem que deixar que ela mande na gente? Ainda bem que não. Ainda bem que não. Sabe por quê? Porque a emoção, ela é igualzinho o pensamento, né? A emoção, ela vem e como um pensamento ele vem e aí você vive aquele pensamento e depois ela vai embora. A emoção é a mesma coisa. Ele vem, a emoção vem, você precisa deixar esse ciclo porque a emoção é passageira e depois ela vai embora. É isso mesmo, gente. Para você que está entrando agora, a gente está falando sobre aceitar as emoções ou lutar contra as emoções. E a gente está falando, não adianta a gente lutar contra aquilo que a gente sente, contra aquela emoção que vem de dentro da gente, né? Não adianta lutar, a gente precisa o quê? Aceitar. Assim como a Jéssica falou do pensamento. Se você conhece alguém que fica lutando contra as emoções, em vez de aceitar as emoções, sabe aquelas pessoas que ficam o tempo todo lutando contra elas, fica remoendo, fica querendo mudar? Então pega esse aviãozinho aí e chama essa pessoa para assistir essa live com a gente. Oi, Gabi. Oi, Lu. Bom ter vocês aqui com a gente. Então chama aí. Gente, vamos lá. Todas as emoções temos que aceitar, mastigar, digerir, entender as nossas emoções. É isso mesmo, Cris. O que acontece com as nossas emoções, tá? Elas têm um ciclo de vida. Assim como os nossos pensamentos, assim como tudo na nossa vida. Nós temos um ciclo, a natureza tem um ciclo e as nossas emoções da mesma forma. Então, o que acontece? A nossa emoção, ela vai nascer, tá? Depois ela vai ter o crescimento dela, depois ela vai estar no apogeu, e quando ela chega no apogeu, ela começa o quê? A diminuir. Vem a diminuição dela até que ela, o quê? Morre. Se a gente ficar o tempo todo lutando contra aquele sentimento, o que vai acontecer? Ela vai estar sempre no apogeu.
E a gente vai estar perdendo o quê? Descarregando energia, a gente vai estar cada vez sofrendo mais daquilo. Então assim, gente, a gente tem falado bastante. A gente tem falado bastante sobre análise corporal. Então, vamos lá, a gente falando aqui do oral. Imagina o oral, que é aquela pessoa que é sentimental, que sente as coisas, que precisa chorar, né? Ele precisa de intensidade nas coisas. Totalmente emotivo, né? Exatamente. Imagina aquela oral que precisa de tudo isso, não sentir a emoção. O que, que vai acontecer com ela? Ela vai guardar aquilo dentro dela e ela vai virar, ou vai entrar numa depressão, ou vai entrar numa tristeza profunda. Então, quando a gente não sente aquilo, torna algo muito pior. A gente fala que é um abismo, chama outro abismo. Então, aquela emoção que ela não foi tratada, não entrou no ciclo dela, do nascimento, crescimento, apogeu, para depois ela diminuir e morrer, vai acontecer de que a pessoa vai ficar com aquela bomba dentro dela. Né? O masoquista, por exemplo, o masoquista, ele a mulher masoquista, ela já é uma pessoa que guarda as coisas para ela, que armazena os sentimentos para ela. Imagina se ela pegar esse turbilhão de coisas e emoções e ir colocando tudo dela, ela vai formando o quê? Um lixo dentro dela. E uma hora ela vai explodir, que ela não vai conseguir pensar no que falar. Ela vai machucar, ela vai passar como um trator na frente de todo mundo, porque o sentimento dela vai estar tão vivo, tá? Sabe? Tão como é que fala? Visceral, que ela vai explodir sem nem cuidar das outras pessoas, sem se preocupar com a outra pessoa. Sendo que vai uma se arrepender tanto, né? Exatamente, até porque dos fatos do masoquista é ele se preocupar com a outra pessoa. É que a relação com o outro é algo importante. Mas se ela não sofrer isso, vai ser pior. A mesma coisa, gente, quando alguém perde uma pessoa, quando alguém perde um animal, quando alguém perde um ente querido, quando alguém perde um emprego, perde uma amizade, ou perde algo que gosta tanto, é preciso o quê? Sofrer o luto. É preciso que aquela pessoa sinta, é preciso que aquela pessoa viva aquela emoção. Porque se ela não viver aquela emoção, ela vai arrastar aquela emoção pelo longo da vida dela. Então ela precisa, sim, viver aquela emoção no profundo mesmo, sabe? E para depois ela, opa, agora, depois que aquela emoção nasceu, cresceu, foi no apogeu, começou a diminuir, morreu, ela consegue, agora eu consigo levantar e eu consigo viver a minha vida. Agora eu consigo levantar e eu consigo fazer outras coisas, eu consigo focar em outras coisas, eu consigo pensar num plano de vida, nos meus sonhos, no outro emprego, no outro relacionamento, sabe? Então é isso, gente. A gente precisa, sim, aceitar aquela emoção que a gente está sentindo, viver ela. Quando, assim, por exemplo, eu tenho algum problema, aconteceu alguma coisa, eu preciso ficar sozinha, eu preciso sentir aquilo, eu preciso chorar com aquilo, porque aquilo é a minha válvula de escape. Se eu passar por cima disso, na verdade eu vou estar tapando o sol com a peneira, porque ali vai continuar existindo aquele sentimento dentro de mim, aquela mágoa dentro de mim, aquela emoção dentro de mim. É isso mesmo. E, gente, esse armazenar essa emoção, lutar contra essa emoção, tentar falar, não, tá tudo bem, colocar panos quentes em cima das coisas, gera o quê? Frustração, que vai acontecer todos os dias. Então a gente precisa, de fato, aceitar e trabalhar isso na gente. Travou? Você ficou meio assim, paradinha. Oi? Mas vamos lá, então. Voltou. Então, como é que a gente faz? Aí vocês estão se perguntando aí, tá, mas e aí quando acontece alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Quando alguma emoção me pega de surpresa, quando alguma situação vem e eu não consigo lidar com aquilo, o que eu tenho que fazer? Então anotem aí, gente.
deixar essa emoção passar pelo ciclo implica em aceitar essa emoção. E como é que a gente faz isso? Isso pode ser feito em 4 etapas, tá? A primeira etapa, observar. Se observar, tá? Começa a observar o seu corpo, como ele está reagindo. Começa a vasculhar o seu corpo. Aonde que essa emoção está me incomodando? É aqui no peito? Ah, é um suor que está vindo? É o calor, né? Calor nas mãos. São os meus batimentos cardíacos que aceleraram, né? Que aumentaram demais. O que aconteceu? Minhas pernas bambearam? Perdi força nos braços? Primeiro, é como se fosse um raio-x do que você está sentindo. Gente, a consciência corporal, ela é importante para tudo na vida. É verdade. Você ter consciência do que você está sentindo, você ter consciência do seu corpo é fundamental para você ter uma vida boa. A gente chama isso de varredura interior. Faça uma varredura interior, tá? Segundo ponto. E é bom nessa observação sentir onde está aquela emoção, né? Nessa varredura que faz o corpo, então, vamos saber exatamente onde está aquela emoção. Você vai saber se está aqui no peito, se está, né, se você perdeu força, se você está suando, se você está com calor. É exatamente isso, tá? É essa varredura. Depois, gente, respirar. Tem que respirar. O que acontece? Toda crise de ansiedade, crise de pânico, crise de tudo, a respiração é como se estivesse faltando. Respirar é fundamental. Por quê? Porque na hora a respirar, quando acontece alguma coisa, quando vem uma emoção muito forte, o nosso corpo fica em estado de alerta. Então, ele já se prepara, né, para um problema, já se prepara para sair para uma ação. Então, naturalmente, o nosso sistema respiratório ele começa a acelerar. E aí, por isso que gera, né? Aí, às vezes, as pessoas estão, eu não consigo respirar. Aí, vai travar minha garganta. Eu tô naquela angústia toda. Então, é o seguinte. Toda vez que sentir essa angústia dessa emoção vindo, essa respiração acelerando demais, é necessário que você inspire profundamente, tá? Então, você vai estar lá numa situação de crise e você vai expirar e soltar, tá? Mas bem profundo, para que você novamente tome consciência do seu corpo, tá? Tome consciência da respiração. Porque aí, na hora que você parar de sentir aquilo e respirar, você vai conseguir ter... Não, ó, gente, eu tô respirando. O ar tá entrando e tá saindo, né? A gente resolveu trazer esse assunto aqui porque nós percebemos que tem muitas mulheres numa situação assim, né, desse estresse todo, na própria pandemia, o nível de ansiedade aumentou demais, o nível de ataques de pânico aumentou demais, né? Então, assim, quando a respiração vem, quando você sente a sua respiração, é como se o problema ficasse fora de você, ó. Eu tô com problema, mas deixa eu me sentir aqui, deixa eu canalizar a minha energia aqui para poder baixar essa aceleração. Quando você consegue acalmar, você consegue experimentar dessa emoção. Quando você acalma, você consegue começar a identificar a origem dessa emoção, o porquê dessa emoção, o que foi que fez você sentir aquilo, tá? E aí, quando você tem esse contato com essa emoção, a gente parte para o terceiro passo, que é admitir a existência dessa emoção. Quantas vezes um amigo chega e fala assim, você tá chateada? Não. Às vezes o marido fala, você tá com essa cara emburrada? Você tá chateada com alguma coisa? Você tá triste? Não. Não seria muito mais fácil se a gente conseguisse ter abertura suficiente para chegar e falar assim, tô chateada com isso, com aquilo, com aquilo. Porque se você já disse pro seu marido, por exemplo, na vez anterior que você estava chateada com algo, você não está guardando aquilo desde uma semana, desde um mês, 2 meses, 1 ano atrás. Se a gente coloca em dia as nossas emoções, a gente consegue viver melhor. A gente consegue viver de forma mais controlada. A gente consegue ser mais aberta, mais sincera com as coisas. Por isso é tão importante a gente cuidar desse pedaço nosso. E admitir a existência é exatamente isso. Fiquei chateada sim. Quer eu gosto, quer não.
Ninguém vai querer se chatear, ninguém vai querer, né, ter uma situação que você não tem controle, ninguém vai querer passar por isso. Mas a gente passa todo dia. Então a gente precisa desse momento de não tô gostando de sentir isso, não, mas é isso que eu tô sentindo. É olhar para o lado, às vezes sentir inveja de alguém e falar assim, eu não tô gostando de sentir inveja, mas eu tô sentindo. Vamos lá, vamos avaliar aqui o que é que tá acontecendo. O que é que tá me faltando, que eu tô achando que lá tem, aqui não tem, e tá me dando esse desconforto. Lidar com a emoção, gente. E a gente tem que ter muito cuidado nesse processo, porque o nosso cérebro, ele não vai deixar a gente ter contato com essa emoção. Ele vai fazer de tudo para desviar. Ele vai bloquear, né? É uma forma de proteção, né? Porque, gente, sentir emoção de forma inteira não é estar na zona de conforto. O cérebro quer que a gente fique na zona de conforto. É mais tranquilo. Você já sabe o que vai acontecer na zona de conforto. É o que acontece todo dia. Eu já estou acostumada com essa vida, né? Então, para que eu vou mudar para ir para algo que eu não conheço, né? O único problema de não ter coragem de sair da zona de conforto é porque do jeito que está hoje, você sabe como é que vai terminar a sua vida. Do mesmo jeito. Por isso a gente traz a importância do viver o agora. Quantas mulheres estão passando depressão por causa do passado, ansiedade por causa do futuro e estão estagnadas aqui no meio sem saber o que fazer? Por isso que a gente traz a importância. Viva o agora. Faça suas escolhas agora. Seja saudável emocionalmente agora para você poder transformar a sua vida daqui para frente. Por isso que a gente traz isso todo dia. Por isso que a gente acorda todo dia. A gente precisa falar isso. A gente sabe como é que acontece. A gente sabe como que é andar para frente, sabe? A gente conseguiu fazer isso. E você acha que o nosso cérebro também não faz com que a gente traga, né, pensamentos e tal para que a gente não ande, para que a gente não caminhe? Não, gente, é todo dia, é uma luta mesmo. A gente tem que fazer com que a nossa alma vença o quê? O nosso cérebro mesmo, porque ele vai nos proteger. Ele vai falar, não se expõe não faz live não. Fica aqui, porque fica na sua zona de conforto. Você vai falar, vai se expor. Gente, a gente precisa fazer, romper. E cada dia que a gente faz, a gente abre novos horizontes, a gente abre novos caminhos neurais, a gente vive outras coisas. E a gente vai vendo que a gente vai vencendo um dia após o outro. Aí sabe aquele negócio de ter várias frustrações no dia? Várias coisinhas pequenininhas que podem abalar a gente? Não, a gente aprende a gerenciar isso aí. E aí essas coisinhas, essas emoções, elas passam. Assim, ela tem o ciclo dela, ela vai passar. E a gente já vai saber que, poxa, tô sentindo isso, mas daqui a pouco eu sei que vai passar. A gente vive brincando, né? Inspira, né? E não pira. E não pira, porque é exatamente isso. Respira, inspira e não pira. Porque assim, gente, todo dia vai acontecer alguma coisa. As pessoas que vivem achando que a vida do outro é melhor é porque não estão lá dentro da vida do outro. A gente sabe disso. Por quê? As pessoas mandam... Vocês atendem todo dia? Sim, atendemos todo dia. E todo dia é uma história diferente. Todo dia é uma mulher diferente, que tem filhos diferentes, que é solteira diferente, que é um marido diferente. Todo dia tem um trabalho diferente. É muito mais fácil a gente olhar para o lado e achar que do outro é mais fácil. É muito mais fácil a gente se vitimizar e falar, mas olha lá, ó, aquela lá é porque já nasceu em berço de ouro, aquele lá é porque já tem essa habilidade, aquela lá é porque... Não, gente, tá todo mundo andando com aquilo que tem dentro, com as suas dores, com seus recursos, com a sua história. Nós somos todos iguais. O nosso posicionamento é que vai trazer uma diferença na vida de cada uma. É só isso que traz a diferença. É verdade. Então, a luta contra a emoção, você ficar lutando contra a emoção, você amplifica essa intensidade. Então, você vai ficar, fez isso, e fez aquilo, e fez não sei o quê, você vai tipo... Quando você aceita aquilo que você está sentindo, respira,
Passa o scanner no corpo. Gente, aonde que eu tô sentindo isso? Sabe? O que aconteceu? Respira. Toma existência daquela emoção que você está sentindo. Aí é outra história. Aí essa emoção, ela vai diminuindo a intensidade. Em alguns momentos até a gente consegue racionalizar um pouco mais essa emoção. Que está doendo tanto. Verdade. Quando você toma essa posição, você sai do lugar do centro do problema e você olha por fora. Quando você olha o problema de um amigo, de uma amiga, de alguém da família, não parece que é menos do que a pessoa que está passando pelo problema? Se a gente consegue separar a emoção aqui, entender que ela existe, tomar consciência dela, a gente passa a olhar ela de fora também. E aí a gente vê a real dimensão daquilo que está acontecendo. É verdade. Por quê? O que não é eficaz? O que não adianta fazer? Ficar com pensamento negativo. Ficar inventando história. Sabe? História, nossa, catastrófico. Negócio, isso aqui vai explodir, o avião vai cair, o carro vai bater, eu vou morrer. Gente, normalmente não acontece aquilo. Quando as pessoas têm esses pensamentos, normalmente isso não acontece. Então, a vida não é assim. Normalmente, quando tem esses pensamentos muito gigantescos, não é bem aquilo que está acontecendo. Os julgamentos, os rótulos, que é exatamente isso que eu já estava falando, né? Do outro, o julgamento do outro. Os comentários depreciativos em relação a si mesmo, as palavras que vocês falam para vocês de manhã, a maneira que vocês se olham no espelho de manhã. Isso não é eficaz. Gente, deixa eu contar uma coisa que eu sempre fiz e que eu tenho que me policiar, porque foram anos fazendo isso, tá? Sempre que eu fazia alguma coisa errada, eu falava assim, nossa, mas abanou a orelha. Tipo, burra. Nossa, mas é burra. Gente, mas eu falava isso demais. Demais. E o que eu estava atraindo para mim? O que eu estava falando de mim mesma? Como é que eu estava construindo a minha autoimagem? E isso, se eu não cuidar, eu falo de novo. Porque já foi lá, ó, desde, sei lá, 30 e poucos anos falando sobre isso. Nossa, mas é burra, hein? Quando eu faço alguma coisa quando eu não sei, quando eu quero sair um resultado rápido e não consigo aquele resultado. Então, a gente precisa realmente cuidar, gerenciar para que a gente não leve essas coisas para o negativo, né? É isso mesmo. Porque, na verdade, isso não ajuda nada. Exatamente. Isso não ajuda em nada. É verdade. Você só perde energia. É como se você só estivesse, liberando energia no que não tem que liberar, gastando energia no que você não tem que gastar. Fora que a palavra tem poder, né? E não volta vazia. Se eu estou profetizando esse tipo de coisa na minha própria vida, é isso que eu vou colher, né? Exatamente. E aí foi muito interessante ontem, a gente já pensando em trazer, né, esse tema. E aí nós estamos em lançamento, a maioria das pessoas aqui sabe. E aí colocamos vários anúncios para rodar, né, patrocinados. Por quê? Porque nós precisamos alcançar o maior número de mulheres, gente. Nós queremos mudar o mundo. Nós queremos mudar a autoimagem das mulheres. Isso mesmo. E aí em um dos posts que nós colocamos patrocinado, uma mulher escreveu assim: foda-se, eu não quero mais saber disso. Ou foda-se, eu não quero mais ver isso. Alguma coisa desse tipo. Não quero isso na minha coisa, né? Não quero isso no meu não perfil. Quero mais ler isso. Alguma coisa assim. Foda-se, não quero mais ler isso. Gente, não vou... né? Claro que o sangue subiu, né? Fez assim... Aí, a gente só fala daquilo que a gente tem. Eu e a Alessandra batemos muito nessa tecla. A gente só fala aquilo que a gente já passou, tá? Então, claro que a pessoa respirou, sentiu... Você fez a gestão das 4. Fiz a gestão das 4, que nós já passamos para vocês. E nós temos uma coisa no nosso coração mesmo, que é enxergar o outro, é a questão da empatia. Então, quando nós vimos aquela mensagem, a gente falou, gente, o que faz uma mulher às 11 horas da noite
parar o que ela está fazendo, para escrever uma mensagem dessa maneira, assim, sendo que ela não nos conhece, não sabe, né? E aí, então, a gente foi e escreveu uma mensagem para ela, pensando na mulher que estava ali do outro lado, sabe? E aí a gente foi e escreveu para ela, olha, boa noite. Nós ajudamos centenas de mulheres a saírem do buraco, nós ajudamos centenas de mulheres que foram abusadas, que estão tentando reconstruir a vida, nós ajudamos centenas de mulheres que foram largadas, tá? Nós ajudamos, aí fomos, né, fizemos o texto, e aí nós falamos para ela, olha, perdão pela nossa propaganda aí na sua tela, mas a gente não vai parar de fazer isso. Mas muito obrigada pelo seu feedback. E aí, muito obrigada pelo seu feedback, alguma coisa assim. E pelo seu tempo de ter parado para escrever aqui pra gente. Fique em paz, tal. Pronto. Gente, a gente sabe que na hora nós tocamos aquela mulher. Porque a gente já tinha feito a análise dela antes de responder. Na hora que ela mandou aquilo, nós entramos no perfil dela. E nós vimos o corpo dela e um monte de situações ali que a gente colocou na mensagem também, que, né, não cabe aqui. E a gente enxergou as dores daquela mulher. A gente podia ter dado outra patada nela, a gente podia chegar lá bloqueado, feito qualquer coisa. Mas não cabe a nós julgar a dor dela. Se a outra pessoa está curada, por que a gente fala do vício de confiança? É a mulher saber quem ela é. Na hora que veio a mensagem, a gente falou, assim, por que ela fez isso? Qual será que é o problema que ela está vivendo para ela fazer isso? Isso não se trata da gente. Isso mesmo. Isso não se trata da transformação que a gente está causando. Isso trata da dor dela. Do que ela está passando na vida, do que foi a história dela, né? Então a gente não tem como saber. E, gente, a pessoa que vive esperando o apoio das outras pessoas, esperando o elogio das outras pessoas, não adianta. Na hora que vier alguém falando assim, ela vai despencar, ela vai desmoronar. Por isso que a gente precisa, de fato, saber quem nós somos, tendo confiança na gente. Aí vai vir o outro e não vai abalar. Você vai conseguir sair, se colocar no lugar dela, poxa, ela deve estar sofrendo alguma coisa, então deixa até trazer uma palavra de paz para ela. Exatamente. Exatamente, porque foi exatamente isso que a gente colocou. Se você precisar de alguma coisa, a gente está aqui. Não foi com ironia, não foi com sarcasmo, não foi com nada, foi com amor. Porque a gente sabe o que a gente entrega. A gente sabe a transformação das pessoas que passam pelas nossas mãos. E aqui, se você tiver gestão das suas emoções, você vai conseguir cumprir o seu propósito, você vai conseguir cumprir aquilo que você veio para fazer aqui nesse mundo. Porque você vai ter tanta certeza de quem você é, vai ter tanta força daquilo que você tem carregado dentro de você, que as estruturas não abalam por qualquer coisa. E quando elas abalarem, você vai aprender a escanear o corpo, respirar, sentir emoção. É isso que a gente traz, é isso que precisa ser feito. A gente está aqui e a gente decidiu, depois dessa coisa toda, né? E entregar e mostrar como é que funciona, e mostrar bastidor, e fazer tudo isso que a gente está fazendo, exatamente por quê? Porque nós queremos que vocês sejam fortes. Não fortes, tipo, eu sou mulher e aguento tudo. Não é isso. Nós queremos que vocês tenham uma autoimagem forte, sabendo quem vocês são. O meu sonho é que as mulheres consigam amar um homem, amar o marido, sabendo que você ser cuidada por ele não é sinal de estar sendo subjugada. É sinal de você estar sendo amada, sendo cuidada, assim como você nasceu para ser amada, cuidada. E de conseguir se entregar sem medo de ser abandonada, sem medo de ser trocada. Exatamente. Então,
o gerenciamento da emoção é fundamental para que você dê o próximo passo. Porque nada adianta você montar um negócio se por dentro você não estiver confiante que aquilo vai dar certo. Nada adianta você entrar no relacionamento se você não estiver confiante que você ali dentro está tudo bem para ter esse relacionamento. Se você não estiver confiante que a sua vida está tranquila, que você está conseguindo gerir tudo. Então, quando a gente traz o vista-se de confiança, é exatamente para isso. A gente quer que vocês criem estruturas fortes. Para vocês serem melhores profissionais, para vocês serem melhores mães, melhores esposas, melhores mulheres, melhores namoradas. Para vocês conquistarem as coisas. Sabendo do que vocês têm dentro de vocês. Nós sabemos que vocês têm muitas dores. Mas nós sabemos que atrás de cada dor existe um recurso gigantesco que pode ser explorado de uma maneira sobrenatural. A gente sabe disso porque nós tivemos que lidar com as nossas dores. Nós tivemos que descobrir os nossos recursos. É verdade. E como a Lê fez hoje os stories lá, e alimentar esses recursos todos os dias. Todos os dias. Sem esquecer sempre de quem nos fez. Sem esquecer que nós temos um propósito. Cada um de nós tem um propósito. Sem esquecer que se a gente não fizer nada aqui, a gente vai passar por esse lugar E sem esquecer de que aquilo que a gente passou, aquela dor que a gente sentiu, vai ajudar outras pessoas na frente. Ou vai ser aquilo que vai nos fortalecer lá na frente. Porque a gente já tem a chave, a gente já tem caminho de como a gente conseguiu vencer aquilo ali. E não tem jeito. Por exemplo, tudo que a gente lida no Vista-se de Confiança, as mulheres que chegam pra gente, que fala tudo, a gente já passou. Meu Deus, é verdade. Nunca chegou nada, meu Deus, eu não passei. Chegou abuso, chegou divórcio, perda. Tudo, gente, tudo a gente passou. Então, saiba que aquela dor que você passou também vai servir para algo bom, porque todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Então, aquela dor lá atrás que você sentiu vai cooperar para o seu bem lá na frente. Só que se você pegar e ficar remoendo, sofrendo aquela dor, não adianta que você vai continuar vivendo aquela dor. Então, se eu abrir um negócio achando que aquilo vai dar errado, você está certinho, porque vai dar errado. Agora, se eu abrir um negócio achando que aquilo vai dar certo, tá certinho também, porque vai dar certo. É exatamente isso. É isso. Exatamente isso. E isso foi uma chave que virou, gente, na nossa vida, porque a gente começou a Move em 2015, mas a chave foi em 2017, início de 2018, porque a gente mudou o nosso mindset, mudou o nosso jeito de pensar. Porque antes a gente falava, mas e se não der certo? E o medo, e a dúvida, a incerteza. Aí nosso cérebro já vinha trazendo um monte de coisa. Gente, quantas pessoas têm algo para falar para as outras? Quantas mulheres têm a chave que a outra precisa para ajudar a outra mulher? E não dá, com medo de ser julgada, com medo de, vou me expor, com medo de não sei o quê. A gente sabe o que é isso. Só que não vale a pena. Não vale a pena viver uma vida escondida. Não vale a pena viver uma vida com os ecos do passado. É verdade. Não vale a pena. Hoje eu estava lembrando, a gente ama a nossa família, né? Eles são muito engraçados. E eu lembro quando eu era pequena, que eu sempre vivia arrumada. Gente, o que eu escutava... Nossa, mas você é Paty, na minha época, né, gente? 40 anos atrás, né? Acabei de fazer 40. Aí você é Paty, você é Paty, você é Paty. E eu escutei aquilo, sempre escutei aquilo como se fosse uma crítica. E hoje eu vejo, gente, aquilo já estava em mim. Hoje a gente está trabalhando aqui desde 8 horas da manhã, que a gente está nessa mesa atendendo online o Brasil inteiro. A gente está aqui. Eu continuo do mesmo jeito. De 8h30 da manhã, vocês podem ver os stories lá, é todo do mesmo jeito. Continuo maquiado, continuo cabelo arrumado, continuo... É a Paty, graças a Deus, porque eu consigo hoje falar para as mulheres
que elas conseguem fazer isso com casa, empresa, 3 filhos. Elas dão conta de fazer isso. Elas conseguem trazer a imagem interna para o exterior, né? Sim. Então, é maravilhoso. Então, assim, o passado, ele serve para a gente pegar gás. Para a gente ir lá, olhar o passado e falar, cara, é aquilo mesmo. Mas sabia que isso aí eu tenho desde pequena? Se eu tenho desde pequeno, não vai me doer fazer agora. Se eu tenho uma empatia desde pequena, não vai doer eu cuidar do outro agora. Se eu falo pelos cotovelos desde pequena, não vai me doer falar o dia inteiro. Uhum. Mas o problema é que as pessoas não querem voltar lá porque dói. Só que o que a gente garante para vocês é que se a gente voltar lá e doer, a gente vai te mostrar o que fez você se transformar no que você é hoje. Ok, doeu, Isso mas aquela dor lá... vai se doeu, mas transformar aquela num dor lá recurso. fez com que você seja assim hoje. Fez com que você seja, nossa, muito criativa. Fez com que você seja altamente comunicativa. Seja com que você consiga vender, que você consiga articular as coisas, que você consiga fazer um network fantástico. Aquela dor lá atrás fez com que você seja super planejadora. Uhum. Aquela dor lá atrás faz com que você seja competitiva, que você alcance seus resultados, que você vá atrás das coisas. É isso, gente. É olhar para frente. É confiar na vida. Confiar que em tudo que a gente passou tinha um porquê para passar. Quem entra no Vista-se de Confiança e conhece um pouco mais a nossa história, entende por que a gente tem essa gana por trazer isso para vocês. É verdade. É verdade. Quantos corações lindos! Gente, é isso. Sabe, hoje, sabe, o que é aquilo que você já passou na sua vida que você pode trazer de ajuda para outra pessoa que está do seu lado? Às vezes é alguém no seu trabalho, uma amiga, sabe, no seu trabalho. Às vezes é alguém na família. Sabe, olha para trás, mas olha para trás com um olhar de o que eu aprendi? O que eu passei? Nós somos as chaves das prisões que nós demos conta de sair. Uhum. Se você saiu de alguma prisão, você tem essa chave na mão. Qual é essa chave? Sabe, é olhar para trás e ser grato. Porque hoje vocês estão aqui assistindo a gente. E se você está aqui, é que você tem alguma coisa para fazer ainda nesse mundo. Com certeza, ainda tem um propósito aí, senão... E se você está aqui ouvindo a gente, é porque você tinha que estar aqui escutando isso também. Tem uma máxima que eu e a Alessandra temos no coração, forte. Ninguém passa na nossa mão à toa. Nenhuma mulher passa na nossa mão à toa. Todas as mulheres que, de alguma maneira, nós falamos com elas, nós tocamos nelas, elas tiveram alguma mudança. Todas. É. Porque nós sabemos que se você está aqui, você foi enviado. Se você está aqui, é porque deu um estalinho e você parou aqui. E é isso. Quando a gente fala tem espaço para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Tem, com certeza. Tem mesmo. E a Mili, linda. E, gente, vamos, assim, tudo que a gente fala, a gente gosta de trazer para a prática. Porque, gente, senão não adianta ficar só na teoria, não adianta ficar só no conhecimento e não saber como aplicar. Então, como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz para a gente ter essa aceitação da emoção? Né? Então, a primeira coisa, para você que está aí anotando, para você que gosta de anotar as coisas, anota aí esse exercício. Primeira coisa, pare, quando vier uma emoção, quando vier
um sentimento, ou às vezes você não vai conseguir fazer naquele momento, mas você vai conseguir fazer depois. Aí você para, observa seu corpo. Primeira coisa, observe seu corpo. Segundo ponto, respire calmamente e profundamente. Umas 5 ou 6 vezes você vai lá, respira profundamente, puxa mesmo. E vai, solta. Porque isso você vai fazendo com que a sua emoção abra, a sua sensação abra espaço. Você vai permitindo que essa sensação faça parte, que você consiga perceber onde que ela está. Depois você anota, pega, eu tenho um caderninho aqui, que eu anoto minhas coisas, aí pega seu caderninho e anota. O que aconteceu para você sentir isso? O que você sentiu? E aí depois você anota assim, essa sensação veio por quê? Veio de onde? Porque quando acontecer de novo, você já vai saber. E aí você, opa, peraí que não é isso. Peraí que não é uma crise, não é esse problema tão grande, é uma crise de ansiedade que eu já tive antes, então peraí que eu sei que se eu respirar aqui agora e ficar no presente, eu sei que ela vai passar. Quando a gente aceita a emoção, a gente diminui a intensidade dela. Mas quando a gente fica contra ela, quando a gente vai contra ela, ela fica cada vez mais intensa. Você vê numa briga que você está com a outra pessoa, cada vez que você vai falando mais, vai aumentando mais, você vai extrapolando, daqui a pouco você está gritando, né? Daqui a pouco você está se impondo para frente daquela pessoa. Porque é isso que acontece. A intensidade ela vai aumentando quando a gente vai contra essa emoção. Então a gente precisa aprender a gerenciar. Quando você tiver alguma sensação, alguma emoção, faça esse exercício. Talvez na hora você não consiga, mas depois você consegue trazer essa conscientização para você. Se não conseguir se racionalizar no momento, né? Se não conseguir ter aquela pausa ali, respira. Né? Já é um bom começo. Exatamente. É verdade. Gente, nós precisamos mesmo viver a vida extraordinária que tem aí na nossa frente. A gente tem tudo para ter uma vida boa, para ter uma vida maravilhosa, de usufruir. Gente, sabe, tudo de bom. A natureza tá aí, sabe? As coisas, você consegue ter uma família maravilhosa do seu lado. A gente tem tudo para viver isso. Quando a gente largar as coisas, os pacotinhos da nossa vida e viver isso. A gente vai ser livre para isso. E a gente conseguiu, você também consegue. É isso aí, gente. Então, vamos encerrando por aqui. Nós estamos com mentoria Vista-se de Confiança, tá? Aberto. Podem entrar lá no nosso da Moving, tá, gente? Não é o meu não, da Moving. É que a gente faz de duas assim. Estamos com a mentoria do Vista-se de Confiança, tá aberto. As aulas começam dia 5, as inscrições terminam dia 3. Você que tá aí, manda pra gente, vocês mandam pra gente direto. Quando é que vai ter Vista-se presencial? Nós não temos previsão, gente, até porque, né? A situação a pandemia. ainda tá brava, né? Então, por isso nós decidimos fazer o Vista-se de Confiança, porque a gente não pode ficar calada, a gente precisa entregar isso para vocês, tá? E aí, o que nós fizemos com o Vista-se? Nós colocamos ele mais completo, tá? É um processo mais longo. O Vista-se de Confiança acontecia um sábado inteiro, agora eles são 8 encontros com a gente ao vivo, tá? Nós faremos a análise, tá? De perfil corporal de vocês, tá? Dos traços de caracteres. E aí a gente vai entregar para vocês e vocês vão conseguir entender como vocês funcionam, tá? Como que o corpo de vocês molda o funcionamento da mente de vocês. Quais são as possíveis dores que vocês tiveram, tá? Quais são os recursos que vocês têm hoje, tá bom? Como que vocês vão conseguir alcançar aquilo que vocês querem.
E depois de vocês passarem por esse processo todinho de autoconhecimento, a gente ensina vocês a se vestir exatamente para colocar tudo que vocês têm dentro, mais precioso, para fora. Então, a gente vai lá para o módulo 5 e 6, onde a gente fala de cores, comunicação das cores, psicologia das cores, a gente vai falar de estrutura de roupa, a gente vai falar de um monte de coisa, tá? Em relação a vestimenta, sabotadores da imagem, elementos visuais, tá? A questão de acessório, então tudo isso a gente vai abordar, tá bom? E ainda temos um bônus, que hoje vocês vão lá olhar no feed, vocês vão ficar de cara com o que a gente fez. Não vão, irmã? Vão, vocês vão Porque amar, a gente acredita gente. o seguinte, tá? Que se você passa pelo processo de autoconhecimento, você larga sua bagagem para trás, suas dores para trás, consegue entender que a dor gerou um recurso, então você vai andar para frente com o seu recurso, tá? Cuidando para que aquela dor não volte. Aí a gente vai te ensinar a se vestir para colocar esses recursos todos para fora. O que vai acontecer com você? Vai arrumar alguém, gente. Vai arrumar alguém, entendeu? Vai arrumar um namorado, vai casar, porque é isso que acontece com os nossos clientes, porque a gente já sabe. Então, a gente não podia deixar vocês na mão. E nós criamos um bônus exclusivo do Vista-se de Confiança. Esse produto não existe, tá? Que é o quê? A junção do casal. Vocês vão entender qual é o pico de vocês, o pico de caráter de vocês. Vocês vão conseguir olhar o pico de caráter do seu namorado, do seu esposo, do seu namorado, do seu par, tá? E aí vocês vão conseguir saber como é que vocês funcionam melhor. O que vocês podem conseguir conquistar dali pra frente, tá? Quais são as dores, como que um vai cuidar da dor do outro, tá? Para que a vida seja mais leve, que a vida seja mais proveitosa, tá bom? Então, gente, não percam. Quando acabar aqui, daqui a pouquinho a gente deve postar lá no feed, tá? A equipe vai postar no feed. A gente ficou babando? Foi. Imagina, gente. Então é isso. Não percam, tá? Gente, não percam. Vamos juntas. A gente sabe como sair desse buraco aí, tá bom? Então, a gente espera vocês lá dentro do Vista-se, tá? O link tá na bio e o que vocês precisarem, pode chamar a gente no direct, que a gente está aqui para atender vocês, tá? E além de tudo isso que ela falou, a gente estará com vocês o período todinho. A gente tem um grupo exclusivo no Telegram, que a gente vai estar dando suporte para cada uma, para pegar na mão de vocês e fazer com que saia do outro lado, tá? Não é curso, tá? A mentoria do Vista-se de Confiança não é um curso, não é um curso online. É uma imersão em você. É uma mentoria. A gente vai estar ali ao vivo com vocês. Tá bom? Isso. Então é isso, gente. Um beijo. Beijão. Fique com Deus. E tchau, tchau. Boa noite. Vamos juntos.